1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin Alô, dabei. Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e eu quero saber se o que vocês passaram vindo pra cá foi parecido com o que eu passei quando eu cheguei aqui. Eu sou o Fernando e eu só comecei a valorizar a profissão dono de casa quando eu virei um. Cara, é difícil. Eu sou o Pedro Reis e, segundo o Google Tradutor, eu me chamo Pedro Arroz. Pedro Reis. Verdade. Podia ser pior, né? Podia ser o Tomás Preço, né? Pessoal, hoje a gente convidou o Fernando e o Pedro para contar aí como é a vida de marido de uma mulher expatriada. E eles vão contar um pouquinho aí como é que foi, como é que está sendo e como são os planos aí desse perrengue sendo dono de casa aí na Alemanha, né? Vamos ver qual é. Essa é uma dúvida que tem bastante gente pediu um podcast sobre esse assunto, que várias pessoas que moram no Brasil, às vezes a esposa viria trabalhando e eles têm curiosidade de saber como é a vida do esposo aqui, fazendo o papel que normalmente o mais comum é, que nem eu e as minhas amigas, que a mulher veio acompanhar o marido, que vocês fizeram o outro lado, né? O marido vindo acompanhar a esposa. Eu também tô bem curiosa para saber. Então, antes da gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, meu nome é Fernando Mazzilli, eu moro aqui na Alemanha faz 2 anos e meio, tô completando quase 3 anos. Eu sou engenheiro mecânico, hoje já trabalho aqui na Alemanha, numa multinacional alemã, na área de pós-vendas. É uma empresa fornecedora de sistemas de ar-condicionado e aquecedores para veículos. Eu sou de São Paulo e tenho 32 anos. Mais um trabalhando para automotivo aí, né? Exatamente. Tamo junto. Eu sou o Pedro Reis, mas todo alemão pronuncia, né? Pedro Reis. Reis significa arroz em alemão, então aqui eu virei o Pedro Arroz. Mas você não é japonês, não, né? Não, apesar que a minha esposa é... Sobrenome é dela ou seu? Não, é o meu, né? E, inclusive, ela não quis, quando a gente casou, ela não pegou meu nome, porque ela falou, não, na Alemanha eu vou virar Camila Arroz, já sou japonesa. Já foi preparada. Bom, eu tenho 34 anos, eu sou da área de TI, trabalhei os últimos 10 anos como gerente de sistemas em um banco em São Paulo. Eu cheguei aqui na Alemanha há 6 meses, eu já estou morando em Ludwigshafen. Eu vim para acompanhar minha esposa, que ela é engenheira bioquímica em uma multinacional química. E no ano passado ela foi transferida de São Paulo para cá. Por enquanto eu sou estudante de alemão em tempo integral e / dono de casa. Mas eu já tô nessa saga aí de realocação também. Entendi. Legal. Então, hoje a gente vai fazer o episódio inverso do que a gente fez no Alemanha Cast número 12. Faz tempo que a gente gravou o Alemanha Cast número 12, hein? No número 12 a gente falou justamente sobre a vida das esposas, né? Que vieram acompanhando aí os maridos. Que eu acho que é o caminho padrão, né? A maioria das pessoas, os casais que vêm, geralmente é o homem que consegue o trabalho e a esposa acaba pausando a sua carreira para acompanhar o marido, né? E hoje a gente vai escutar de vocês a versão ao contrário. E vamos ver como é que é e comparar aí como é que foi na... A Fernanda tá aqui como representante também. Eu quero saber aí como é que foi a decisão de vir, assim, de vocês. Tipo, como que foi o alinhamento com o casal aí? Porque nessas mudanças pro exterior é sempre aquela história, né? Um vai ter que ceder, né? Porque dificilmente os dois vão conseguir o trabalho ao mesmo tempo, né? Então, como é que foi no caso de vocês aí? Ok, no meu caso, eu trabalhava numa empresa, numa montadora no Brasil. Ela estava num momento bem ruim já e já estava, vamos dizer, demitindo várias pessoas. Já estava complicada a situação economicamente dela. E a princípio a gente sempre teve essa vontade de vir para a Alemanha. A minha esposa, ela já chegou em 2014 a trabalhar aqui por 6 meses. Ah, legal. Que ela foi trainee da empresa que ela trabalha hoje.
Então a gente já conhecia Stuttgart, por um lado. Então, mas sempre foi uma vontade de querer vir para cá. E como já tudo estava, vamos dizer, não diria por sorte do destino, mas eu fui demitido da empresa e, ao mesmo tempo, minha esposa recebeu a oportunidade de vir para cá. Que legal. Com um contrato de 3 anos, né, de expatriação. E é isso, essa foi vamos dizer, o grande empurrão pra gente conseguir estar aqui hoje. Mas a Alemanha era mais por causa que ela tinha passado uma temporada aqui antes, né? Não era algo que já vinha também? Também, foi algo que ela já tinha sentido na pele um pouco, né? De como que era, ela tinha gostado muito de morar aqui. Eu tive a oportunidade de vir também visitá-la, fiquei, sei lá, o período de férias que eu tinha na empresa, de 20 dias. Fiz um curso de alemão, básico do básico, e pude também visitar a sede da minha empresa aqui na Alemanha, que fica em Colônia. Que legal. Então, eu tive essa oportunidade, fiquei mais de um mês, no caso, acho que deram 5 semanas. A gente foi se direcionando para isso, né? Depois eu vou comentar sobre que a gente também já tinha começado a fazer alemão. Eu não cheguei com o alemão do zero aqui na Alemanha. Eu já tinha, pelo menos, já estava indo para um B1, B2. Olha que legal. Enfim, tudo culminou para a gente conseguir vir. Isso foi perfeito. Então a sementinha que foi plantada lá foi 2014, você disse, né? 2014, exato. Então virou uma árvorezinha, então, essa semente aí, né? Perfeito. E você, Pedro? Conta aí. Bom, decisão foi uma coisa que a gente construiu ao longo de longos anos também, né? A gente sempre conversava sobre morar fora. Desde quando a gente começou a morar junto, em 2012, isso era um assunto que frequentemente aparecia, né? Porque ela já trabalhava nessa empresa química e no dia a dia dela, ela sempre tinha muito contato aqui com a Alemanha, né? Inclusive, ela chegou a vir para cá, trabalhou antes, mas não por 6 meses, né? Eram períodos super curtos, assim. Mas, de maneira geral, a carreira dela sempre foi mais internacional que a minha, né? Eu já imaginava que se essa oportunidade surgisse um dia, provavelmente seria por parte dela. Então, sempre que ela se candidatava para alguma vaga aqui, a gente trocava uma ideia sobre esse assunto, né? Eu falava para ela, cara, manda bala no processo, não importa o que aconteça, eu vou também. Mas, na hora que ela realmente foi aprovada no ano passado, aí eu confesso que eu tremi na base, assim, porque na teoria, né, o que eu fazia antes, né, desse discurso de, pode ir que eu vou também, era baseado muito na emoção, no amor, assim, e o pensamento, olha, se ela for, eu vou porque eu amo e eu tenho que ir. Mas na prática eu acho que tem que entrar a razão também para tomar essa decisão, assim, os dois precisam colocar na balança tudo de pró e contra, né, na decisão de vir, não só como casal, mas também individualmente, assim, quais são as expectativas individuais, tanto de vir quanto de ficar, para cada um dos dois, né, que tipo de experiência de vida eu tô buscando para mim, para minha carreira, são coisas que você precisa decidir antes, porque assim, no final a decisão é em conjunto, mas se o casal quer vir, eu acho que tem que vir se os dois estiverem convencidos que os dois têm chances reais de serem felizes aqui, né, por exemplo, numa briga, né, uma briga não importa quão feia seja, assim, eu jamais vou falar pra minha esposa que assim, eu larguei tudo no Brasil por você e agora eu sou especial por conta disso e blá blá blá, não. Ela não pode carregar qualquer frustração minha, né, como uma culpa dela, porque a decisão também foi minha. Isso é algo que a gente conversou bastante, alinhar bem os pontos, porque a briga, o estresse vai acontecer, né, porque você morando em outro país e tal, bom, você sabe que não é tão simples assim, né? Então, muitas vezes os nervos estão à flor da pele, né? E pelo que eu noto de nós, assim, era sempre ela mais à beira do nervosismo, porque eu tava trabalhando, né? Eu tava lá, minha cabeça tava ocupada, tava lá, né? Aprendendo um monte e tal. Não que ela não estivesse, só que na nossa cabeça, você só é produtivo se você tá no trabalho, né? Você só tá entregando alguma coisa se você tem um emprego que recebe salário, né? E vocês sabem que não é bem assim que funciona, né? Agora eu sei. E eu acho muito importante ter os ponteiros bem alinhados, né? Sim, porque também não é fácil pro outro largar a carreira. Eu também tinha uma carreira, eu trabalhava quase 10 anos num banco e eu já sabia que, pela minha profissão, a administração aqui é bem difícil conseguir emprego na área. Enfim, não é fácil, mas tem que conversar muito mesmo para não gerar depois essas discórdias de ficar jogando na cara do outro. Eu larguei tudo por causa de ti, olha... Um ponto que eu acho que a gente acho que não foi falado, mas a gente também ponderou muito a família. O momento da nossa família em volta. Então, pensando em saúde economicamente, as duas famílias elas estavam bem estabelecidas. Por exemplo, no momento da decisão, se algum dos nossos familiares, sei lá, meu pai, não estivesse passando muito bem, pode ser que teria influenciado bastante numa decisão dessa. Então, algo que realmente fez uma diferença é a gente ter certeza que, não somente nesse período de 3 anos, ou que a gente ficasse, a gente tinha certeza que eles estariam bem.
Então, isso fez uma grande diferença também na nossa decisão. A gente também conversou sobre isso quando a gente veio. Da nossa família estar bem lá, com saúde, todo mundo tá bem. E esse é um ponto que eu me pergunto sempre sobre quanto tempo ficar aqui, né? Porque eu acho que todo mundo tem esse sentimento, né? Porque os pais estão envelhecendo, né? O tempo tá passando. E algo que a gente fica pensando, né? Mas isso dá um outro episódio inteiro do Alemanha Cash pra falar sobre isso, né? Tem assunto, bastante assunto sobre isso. Mas então, como é que foi aí a família de vocês? Apoiaram, de olhos fechados? Como foi? Eu tava a mãe chorando, meu filho vai morar longe. Como é que era isso? Não, comigo foi... Eu acho que no primeiro momento foi o susto, lógico. A gente já vinha preparando eles, na verdade, né? Da mesma maneira que o Pedro comentou, a gente já vinha preparando. A gente tem essa vontade, pode ser que surja a oportunidade. E fomos alimentando. Mas quando você chega pra falar, mesmo dá aquele... Mas quando? Quanto tempo? Daqui 2 meses. 2 meses? Vocês estão loucos? Não, mas no final é de muito apoio. Muito apoio mesmo. E estando aqui, a gente também sente esse apoio. Às vezes eles falam pra gente, não volta, fica aí, pelo amor de Deus. Ainda mais agora, né? Agora a situação no Brasil que tá caótica, os caras falam, não, vai voltar pra quê? Fica aí. Exato. É o tipo de comentário que eu recebo toda vez que falo com eles pelo telefone. Então, em geral, a gente teve um grande apoio, assim, das duas famílias. Eu, assim, de apoio não faltou em momento nenhum, né? Mas com essa história de contar pra família, tem uma história engraçada. Porque, assim, apesar de morar com a Camila a gente já tava morando junto há quase 10 anos, né? Já tinha uma vida junto, apartamento, enfim. A gente ainda não tinha casado oficialmente. E por conta do visto, pra vir pra cá... O senhor é um enrolão, hein? Ai. Puxão de orelha em você. Consegui lá 10 anos. Mas... 10 anos? Caramba! Você é bom, hein? Dá pra ver que é um gerente mesmo, né? Fica enrolando Parabéns. a galera aí. Mas não teve saída, né? Uma hora o ciclo fecha, meu amigo. Mas, pra vir pra cá, né? Com visto de reunião familiar, a gente precisava casar, né? Ai. Não é que era sua vontade, né? A gente tinha que resolver esse assunto, vamos dizer assim. Mas, assim que ela foi aprovada, né? Que ela teve a resposta final do processo, a primeira coisa que a gente fez foi casar. Eu lembro que era finalzinho de maio, no ano passado, né? Isso 2020, meio de pandemia, tava tudo fechado e não tinha cartório aberto e tal. Só que a gente conseguiu achar um cartório que não tava fazendo casamento com cerimônia, com juiz e tal, mas eles contaram pra gente que tem um processo que chama conversão de união estável em matrimônio. E na prática você não precisa nem ter propriamente uma união estável formalizada para poder fazer essa conversão, né? Basta você já estar numa situação que configure uma união estável. E, a gente morando junto já era uma união estável, né? E aí o pessoal do cartório falou assim, olha, para fazer isso, não tem cerimônia, não precisa, né? Como não tem juiz, você não precisa nem agendar. Você só pega os seus documentos, vem com 2 pessoas, 2 testemunhas e aparece aqui do meio-dia às 2 da tarde e aí a gente casa vocês. Aí depois de 2 semanas, quando passar o prazo dos proclamas, você só vem e retira a certidão de casamento. Aí nessa hora, né, eu olhei pra Camila e fiz aquele pedido de casamento, tipo de Las Vegas, né? Você quer casar comigo agora? O Tomás não se atreveria. Destruiu o sonho da menina. O sonho da menina queria uma igreja, vestido de branco, a festa. Enrolou a moça. Deu papel pra ela, falou, assina aqui, vamos pra Alemanha. Eu acho que isso é uma coisa, era muito nossa, assim, né? De olha, a gente ainda não tinha esse desejo de fazer festa, enfim. A gente, pra gente, o fato de a gente estar junto era suficiente, né? Mas, enfim, pra questão de visto, a gente precisava casar. Mas aí, nesse mesmo dia que a gente ligou no cartório, eu liguei pra um casal de amigos nossos, que a gente era padrinho de casamento deles também. E eu falei assim, cara, você tem algum compromisso agora na hora do almoço e tal? Aí ele falou assim... Pô, não tenho. Você quer almoçar e tal? Eu falei assim, não, cara, vamos fazer o seguinte. Quer ir no casamento? Eu vou ser sua esposa aí, eu vou estar passando aí pra pegar vocês, a gente vai no cartório e vocês vão casar a gente. E foi super romântico, né? Vocês imaginam. Eles lá no cartório, assinando documento, no meio de call, assim, fazendo reunião pelo celular, assinando os documentos. E no meio da pandemia. Deu certo. Só que no meio dessa história toda, né, de mudança e tal, a gente não tinha contado nada pra nossa família. Nada, absolutamente. Nem da entrevista, nem do processo, nem do casamento. Aí, quando a gente chegou do cartório, nesse dia que a gente voltou pra casa, a gente olhou um pro outro e falou assim, agora não tem mais como, né? Não tem, assim, já tá certo. Aí a gente ligou pros nossos pais, né, por videoconferência, que eles moram em cidades diferentes. A gente morava em São Paulo, capital, e tanto os pais dela quanto os meus eram no interior de São Paulo. E aí, na videochamada, a gente já ligou e falou
falando assim, olha, eu tenho uma coisa pra contar, mas não, a Camila não tá grávida. É a primeira coisa. Todo mundo pensa isso. Sempre que quando a gente foi falar que veio pra Alemanha também, todo mundo, tá grávida? Exato, é a primeira coisa que a gente escutava. E aí, só que daí a gente foi dando a notícia então. A gente casou. Pô, mas, cara, parabéns, né? Mas por que assim? Então, de repente, né? Pô, 10 anos juntos, não casaram, resolveram casar agora no meio da pandemia, sem convidar ninguém, sem contar pra ninguém. A gente falou, então, a gente casou, a Camila estava num processo de trabalho na Alemanha, ela passou, foi aprovada, ela vai e eu também vou. Aí, nessa hora, fica aquele negócio, aquele choque, mas... Silêncio do ar, né? Mas seu trabalho, enfim, um monte de perguntas. Assim, apoiaram muito. Mas eu acho que o mais difícil pra gente foi responder a pergunta do tipo assim, que é a pergunta que veio, né? E aí, por quanto tempo é? Quando vocês voltam, né? E no nosso caso, o contrato que a Camila fez aqui é um contrato local. Então, é uma mudança definitiva até que a gente decida o contrário, né? E falar isso pra eles foi um pouco difícil, porque quando eles escutaram, a gente viu na cara deles que a resposta que eles esperavam é 2, 3, 4, 5 anos, alguma coisa, e depois vida que segue no Brasil. Quando a gente falou, então, é definitivo, acho que isso pegou um pouquinho mais, mas assim, entenderam super, apoiaram bastante. O fato também, né, a gente já morava em cidades diferentes, né, apesar de não ser tão longe, obviamente, quanto a Alemanha e o Brasil, né, mas já tinha acostumado um pouco de ter essa convivência com contato bastante pela internet, enfim, isso ajudou. Pô, deu uma notícia boa, depois já vem com outra, assim, na lata, assim. Sim! Foi um combo de notícias. Caramba. Você já estava preparado, né, Fernando, quando decidiram pra vir, né? Não fez essa loucura aí, casar. Não. Foi o que eu falei. A gente realmente já estava um pouco mais preparado, assim. E até com a família mesmo. Já não tô lembrando de nenhuma história, nenhuma culpa no cartório aí, não. A gente já estava casado há pelo menos 2 anos. Já morávamos junto há 5 anos. Então, Se o Pedro tivesse algum cardíaco na família, tinha dado piripaque. Aí não dá pra brincar, né? Nossa, é muito. Eu imagino a mãe de vocês. Nossa, é muita novidade. Imagina contar tudo isso num dia. Num dia. Por telefone, né? Por videochamada. Sim, nem foi pessoalmente. Meu Deus. Nem pra pagar um jantar. Sim. Mas a gente ainda tá devendo essa festa ainda. Né? A gente ainda vai fazer ainda no futuro aí. Vamos ver, no Brasil ou aqui na Alemanha, a gente ainda vai fazer. E uma coisa que eu acho que deve ter acontecido, né? Vocês receberam algum comentário indesejado aí de algumas pessoas? Tipo, a gente vive uma sociedade machista, né? Então, é sempre o homem que estaria à frente das coisas, né? No cenário padrão aí. E vocês receberam algum comentário de alguém falando, ganha na Mega Sena? Como é que foi isso? Eu recebo, vou dar o meu exemplo, eu recebo vários comentários, agora não tanto, mas quando eu vi, nossa, que vida boa, hein? Vai ser sustentada pelo marido. Meu, que vida boa, não precisa trabalhar. Como se a pessoa... Como se o cara aqui não desse trabalho pra ela, né? Não, e como se fosse bom pra mim. Eu trabalhava desde os 14 anos. Como se fosse bom pra mim deixar de trabalhar, sabe? As pessoas não entendem isso. Mas tá precisando de umas férias, Fernando, era isso? Não, esse tipo de comentário, na verdade, mais de amigos, mas amigos próximos, até nesse sentido, mais na brincadeira mesmo, né? Não vejo a hora também de ter a minha esposa sendo expatriada para outro lugar para eu também ficar em casa. Como se eu também quisesse ficar em casa, né? Como se eu tivesse muito... Não tô dizendo feliz. Lógico que eu tô feliz de vir para cá, de ter uma oportunidade para crescer também. Mas... eu não sei se é a cabeça da pessoa, a piada vem na cabeça, a pessoa prefere falar e... só pra brincar mesmo, ou se realmente tem algo por trás que a pessoa pensa que eu realmente tô querendo isso, sabe? Sim. Eu entendo. Eu também escutei, mas também não acho que foi na maldade, assim, era questão de brincadeira mesmo, mas estruturalmente vem do machismo, né? Porque escutava também, ganhou na Mega Sena, vai ser sustentado pela patroa, ela que vai usar calça em casa, agora, uma coisa que eu escutava, agora você virou marido de troféu, então agora você tem que cuidar desse corpinho aí, né? Academia. Você tem tempo, né? Fala, você tem tempo agora, né? Exato. Né? Nossa, eu ouvi essa também. Fácil. Eu acho que foi na brincadeira, sempre, porque eram de pessoas que são meus amigos, assim, mas talvez se fosse o contrário, eu acho que não seria tão forte assim, né? Mas é um pensamento que tem que mudar. Eu acho que num relacionamento, ambos têm condições iguais de contribuir, apoiar na carreira do outro, e talvez pensar que as suas prioridades são absolutamente mais importantes do que a do outro é uma coisa muito egoísta. Tem até uma coisa engraçada
passada, no outro apartamento que a gente morava, a gente tinha que limpar o prédio, né? Fora. E teve uma vez que tava nevando e o Tomás estava trabalhando e nevou muito. Eu tive que tirar a neve várias vezes. E eu postei um story e várias pessoas próximas da gente falaram que era um absurdo uma mulher estar fazendo isso, sabe? São uns comentários assim. Aqui toda mulher faz tudo, sabe? Exato. E lá pro brasileiro era uma coisa absurda. Eu tá tirando neve, que era o trabalho do Tomás e não o meu. Assim como também, aqui eu vejo que também todo homem faz tudo. Tudo. Acho que a divisão de trabalho, num caso onde os dois trabalham, né, em questão, tem disponibilidades iguais, as tarefas são divididas igualmente. Não vejo muito essa questão de, tipo, isso aqui é coisa da mulher, isso aqui é coisa do homem. Não, o homem cozinha, ele limpa a casa, ele faz supermercado, ele cuida das crianças. Então, eu acho que, assim, também é uma sociedade machista, mas acho que num nível muito distante do Brasil. Sim. Concordo. Sim. Até pela licença, né? Maternidade, paternidade, aqui ela é muito mais equalitária, né? Que eles conseguem dividir entre pai e mãe. Só por aí já faz uma diferença muito grande para o que a gente vê no Brasil. Até porque o nome é licença, é Elternzeit, licença dos pais, né? Então dos não pais, é exato. da mãe ou do pai, né? Então isso já faz uma diferença, né? Legal. Hallo zusammen! Hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre as estações do ano em alemão. Como se chamam as estações do ano em alemão? Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende alemão do básico ao avançado em aulas práticas, sequenciais, divertidas, ao vivo e gravadas, para você assistir quando for melhor para você. Bom, e quais são as estações do ano em alemão? O inverno se diz Winter, Winter, Winter. Depois do inverno, a gente tem a primavera e se diz Frühling, Frühling, Frühling. Depois, a gente tem o verão, Sommer, Sommer, Sommer. E por último, outono, Herbst, Herbst, Herbst. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, quando vocês decidiram vir para a Alemanha e tal, quais eram as expectativas de vocês? Assim, antes de você pisar aqui de verdade com as suas balas, o que vocês esperavam dessa Alemanha? Como é que ia ser, né? As expectativas aqui, qual que era o target aí? O que vocês imaginavam? Bom, eu saí do Brasil falando, nossa, já tenho experiência, nossa, sabe? Sou engenheiro, sabe aquele negócio? Engenheiro mecânico, já com experiência em empresa internacional. Sou camisa 10, né, Fernando? Assim, eu vou chegar lá, já tem uma vaga com meu nome, né? Porque a Alemanha, engenheiro, né? Já quer todo mundo. Mas enfim, não tô dizendo que eu vim com essa expectativa, na verdade eu vim falando, não, eu quero aprender a língua, vamos atrás da língua, eu quero ter essa oportunidade, o tempo de resolver também muita coisa, como tirar a carta de motorista é algo que realmente demanda tempo, então eu tinha uma disponibilidade de tempo maior, então eu tirei antes da minha esposa, no caso, então eu consegui marcar as aulas, fazer com mais calma, ou resolver qualquer outra coisa relacionada à documentação. Eu preciso de um tempo realmente para resolver e aí, em paralelo, lógico, eu vou procurando um emprego. Não vim nessa saga, tipo, já vou arranjar emprego de cara. A expectativa, lógico, culturalmente, apesar de já conhecer um pouco, você fala, já conhece um pouco da Alemanha, não? Mas quando você chega aqui é outra coisa. Quando você põe realmente o pé no chão e começa a resolver os problemas, resolver é outra coisa. Não digo que foi um choque, mas foi algo que... Algumas coisas que eu não esperava. Eu falo até que... Parece que vim para a Alemanha, parece que eu tô fazendo 18 anos novamente. Tô adquirindo a maioridade. Vou tirar a carta novamente, eu vou procurar emprego. Parece que eu não tendo a língua, parece que eu tô procurando emprego pela primeira vez. Parece que eu sou um recém-formado, sabe? Umas coisas assim. É o que a Fernanda falava, né? Parecia uma criança, né? Não sabia de nada, né? Exatamente. Até quando você vai falar com alguém na rua, parece que você fala pausado, parece uma criança falando mesmo, né? Então, foi algo que eu tentei abaixar um pouco as expectativas em relação, vou arranjar emprego direto, vou chegar já trabalhando, não. Então,
E é isso que eu aconselho também aos outros. Se elas realmente virem, vem com calma. Não vem desesperado, senão é muito pior. Corre o risco de frustrar, né? Eu acho que Totalmente. Saber da realidade. Muita coisa de realidade eu aprendi no episódio de vocês, quando convidaram realmente as mulheres também para contar a vida delas, né? O que elas encontraram aqui, quais eram as expectativas. Isso me ajudou muito. Até na época que eu escutei, eu estava nesse tempo de tomar a decisão. Então, eu já vim com a cabeça mais preparada, né? Então, eu decidi estudar. Eu vim para cá estudar alemão e depois trabalhar, né? Com uma distância não muito grande de tempo entre eles, porque já estou procurando trabalho, se Deus quiser. Mas eu optei por um curso intensivo de alemão aqui para conseguir chegar num nível mais razoável de alemão, um pouco mais rápido. E apesar de ter assim, bastante oportunidade de trabalho em inglês, acho que saber alemão pode ser um diferencial. E se você quer viver bem na Alemanha, precisa aprender alemão. Acho que isso é essencial. Dá para sobreviver? Dá. Mas você não veio para cá para sobreviver. Se for para sobreviver, fica no Brasil. Vem pra cá pra viver bem. E acho que o alemão faz parte disso. Tu não tinha nada de alemão antes de vir? Nada, não tinha nem tentado falar uma frase antes. A minha esposa, ela tinha começado a estudar. Quando as entrevistas começaram a ficar mais sérias, lá no começo de 2020, ela começou a estudar alemão com professora particular, mas eu só comecei mesmo quando ela teve a resposta final. E aí eu comecei a fazer com professora particular 3 horas por semana. E uns 4 meses, mais ou menos ali, eu terminei o A1 ainda no Brasil. E aí foi bem quando eu cheguei aqui, quando eu terminei o A1 lá, eu fiz uma prova de nivelamento na Universidade de Mannheim e eu comecei o curso intensivo de alemão aqui no A2. Agora eu tô entrando agora no B2, mas eu também mantive ainda as 3 horas que eu já fazia com a professora particular de português, eu tô fazendo aqui também e acho que ajuda muito ter alguém que conhece um pouco da sua língua, fazer essas diferenças, essas comparações, e isso também é porque eu quero aproveitar ao máximo do tempo que eu tenho aqui disponível para estudar. Então, se é o que eu posso fazer... Faz isso, porque eu vejo por mim, eu até hoje eu não consegui me focar para estudar alemão, sabe? Sempre fui fazendo aula e tal, mas trabalho e coisa errada e correria, é difícil você conciliar, sabe? E eu sou um cara que funciona bem melhor de manhã, né? De manhã eu tô no trabalho e final da tarde vai estudar alemão, às vezes tá naquela velocidade. Porque o teu trabalho é em inglês, né? Eu trabalho quase que em inglês, praticamente. Imagina no final do dia chegar para uma terceira língua para estudar profundamente, imagino que é cansativo. Mas uma coisa que eu acho que é interessante comentar também é com essa história de aprender o alemão, da minha experiência, é que eu mudei um pouco meu pensamento sobre a velocidade do aprendizado do alemão. Eu passei a conhecer mais a língua, até de escutar outras pessoas, das experiências de aprendizado, quando eu já estava aqui, né? E aquele negócio de, você vai aprender em 6 meses, em 1 ano você tá fluente. Cara, não, leva tempo. Fazer um curso de intensivo de alemão ajuda, acelera a gramática e tal, mas tem coisa que precisa de tempo, precisa de vivência, precisa de conversa na rua, precisa de vocabulário amplo. Isso você não vai adquirir de uma hora para outra, mesmo fazendo um curso, estudando 8 horas, 10 horas por dia. Eu digo que é tipo, sei lá, fazer uma laje de uma casa, sabe? Tu joga lá o concreto, mas, cara, demora pra ficar sólido aquilo, né? E se você fizer um curso intensivão, você recebe tanta coisa, tanta informação, mas teu corpo também precisa de um tempo pra assimilar aquilo, né? Então não é de uma hora pra outra, né? Exato, a comparação é excelente. Assimilar e utilizar também. Porque, assim, às vezes você na aula, eu fazia aula também em grupo, é aquela tonelada de informação, tonelada de verbo, e quando chega pra utilizar, você fala... Caramba, mas... E os exercícios que tem, às vezes, numa aula em grupo, às vezes os exercícios não são tão, sei lá, do dia a dia, sabe? Que você bate um papo. Então, realmente, eu acho que é complicado. Não adianta você querer acelerar o alemão, é realmente com o dia a dia, com o emprego. Às vezes, você encontra um trabalho e é aí que você realmente aprende. Uma coisa que eu acho que é legal para falar dessas experiências, né, de chegar aqui... O contrato da minha esposa é um contrato definitivo, né? Então, as expectativas que a gente criou aqui eram baseadas em planos de longo prazo, porque isso pesou favoravelmente para a gente decidir, porque deixar uma carreira no Brasil, de certa forma já consolidada, com bastante tempo de empresa, é para trocar por alguma coisa que você tenha pelo menos a perspectiva de construir algo em longo prazo. Então, do que esperar da Alemanha? Uma vida na Alemanha. Né? Sair do Brasil, nada muito específico, eu vou já me imaginar a casa que eu vou morar, enfim, isso não dá para materializar quando eu estou no Brasil, mas em termos de o que esperar, uma vida de longo prazo, assim como eu tinha a possibilidade de ter no Brasil. E como é que foi a transição de vocês aí? No caso teu aí, Pedro, a sua esposa veio antes, né? Você veio depois, né? Exato. Eu fiquei um pouco mais
no Brasil. A partir do momento que ela tomou a decisão, né, que ela foi realmente aprovada, que a gente falou, a gente vai vir pra cá, isso era finalzinho de maio, que a gente casou, comecinho de junho. Aí eu já cheguei no meu trabalho e com o meu superintendente, meu diretor, e abri o jogo. Eu falei, olha, a decisão tá tomada, contraproposta, alguma coisa, não é nada que diz que vai fazer mudar minha cabeça. Eles entenderam super e eu combinei com eles que eu ficaria até a gente conseguir preparar uma pessoa, encontrar uma pessoa, preparar para poder deixar as coisas encaminhadas, né? Tinha um time grande lá, então eu pensava como que ia diminuir esse impacto na vida dessas pessoas, assim, porque troca de gestão é sensível. E eu acabei ficando mais tempo, eu fiquei até o final de setembro e também aproveitei, que aí eu tive tempo de arranjar inquilinos pro apartamento que a gente tinha em São Paulo, tive tempo de poder mandar a nossa mobília toda, de mandar os nossos cachorros, né? Que eles passaram por todo aquele processo de sorologia, vacinação. Inclusive o episódio de vocês sobre animais alemães me ajudou muito nesse processo. Legal. Mas quando eu consegui mandar eles pra cá, na semana seguinte, era a minha última tarefa no Brasil, assim vou dizer, na semana seguinte eu já marquei a passagem e vim também. Então, ela ficou 2 meses aqui praticamente sem mim. Enquanto eu resolvia lá, ela resolvia coisas aqui. Entendi. E você, Fernando? No meu caso, pela expatriação estar ligada a uma empresa e talvez por ser um contrato temporário, a gente teve uma ajuda, assim, Isso foi algo que eu vou dizer que realmente foi um pouco mais fácil pra gente. Realmente, a mudança, a gente veio junto, no caso. Na verdade, a gente teve a oportunidade de 1 mês e pouco antes vir pra cá, pra ver casa. Então, a gente teve a ajuda de uma pessoa que fazia a realocação. E ela, vamos dizer que, não que ela fez tudo pra gente, não fez. A gente realmente teve que fazer algumas coisas. Por exemplo, quando a gente chegou aqui nesse 1 mês antes, ela mostrou 3 casas pra gente, a gente falou, eu não vou morar em nenhum desses 3 lugares. Sabe aquele negócio? Porque você chega e aí, no contrato lá, teoricamente, dessa pessoa, ele fala que se mostrou 3 lugares pra você e você não gostou de nenhum, o trabalho dela meio que tá feito. Caraca. Exato, mas não é bem assim. A gente, já sabendo que poderia acontecer algo do tipo, a gente selecionou algumas outras casas e passou pra ela. Falou assim, ó, essas outras aqui a gente se interessa. Tem como você tentar marcar uma visita pra gente? E aí ela marcou. E aí, exatamente onde eu estou morando, a gente acabou gostando bastante. E isso foi muito bom. E quando a gente chegou aqui, a casa já estava pronta, já estava com a chave na mão. Eu só precisei entrar na casa, começar a morar. E aí outras coisas com documentação, a gente poderia ter o suporte dessa pessoa, mas a gente, vai no banco, abrir conta e tal, essas coisas, a gente conseguiu resolver, não teve muitos problemas, não. Essa transição, eu acho que por estar ligado à empresa, quando a gente veio, realmente facilitou. A gente veio também, que eles chamam, né, dessa vinda patrocinada, né, que tem bastante coisa no pacote de mudança que eles ajudaram, todas as empresas envolvidas. Na mudança do cachorro tinha uma empresa, na mudança da mobília tinha uma empresa, enfim. E também tinha uma parte, né, que essa pessoa que ajuda a gente com esse processo de vinda. Mas eu não tive a mesma sorte que você, Fernando, para achar apartamento. Quando eu escutava os episódios sobre apartamento, né, a gente já foi preparando nosso espírito com relação às dificuldades que a gente podia encontrar para achar um apartamento aqui, né? E como a Camila veio 2 meses antes, né? Assim que ela chegou, ela já começou a procurar, já começou a fazer visita em apartamento. Então ela ia nos apartamentos lá, a gente se falava por vídeo, ela fazia umas fotos, uns vídeos, olha, achei isso, aquilo, tal, fazia as entrevistas sozinhas, quer dizer, com acompanhamento dessa Paty, né? Que é a profissional contratada para apoiar na vinda. Mas o que a gente percebeu, né? No começo a gente foi recusado dos apartamentos que a gente escolheu. Não dá para saber exatamente o motivo pelo qual você é rejeitado, porque vem sempre uma mensagem meio padrão, a gente escolheu um outro casal, né? E também pelo fato da gente ter cachorro, isso pode reduzir um pouco as opções, tal. Assim, uma coisa que acontecia, que não dá para negar, que nas entrevistas que ela fazia, os proprietários ficavam muito interessados na minha história, né? Mas e seu marido? O que ele faz? Quando que ele vem? Ele vai trabalhar aqui? Ele já fala alemão? Não sei o que. Enfim, eu tenho a sensação de que talvez se fosse o contrário, né? De eu sendo a única renda, eles não ficariam tão interessados na história dela. E, queira ou não, mesmo ela mostrando, né, todos com contrato fixo aqui, com renda compatível, dando todas as garantias, ainda rolava um pouco dessa história. Então, na prática, a gente foi aceito no apartamento depois que eu cheguei aqui, que eu também vim na entrevista. Não dá para afirmar que a gente foi aceito porque eu estava na entrevista também, não dá, mas, queira ou não, ficou um pouco dessa impressão pela postura dos proprietários em algumas entrevistas. Inclusive, quando a gente procurava, também perguntavam sobre a Fernanda, né? Expectativas, o que ia fazer, o que não ia. Então, não sei se você estivesse sozinho aqui, se eles também fariam perguntas sobre ela. Isso
não sei. Não tem como saber. Eu espero que sim. Eu espero que essa seja a realidade desse país aqui. Não tem como saber, né? Interrompemos nossa programação com uma dica importante para você, caro ouvinte. Alugar um imóvel na Alemanha, como muitos já sabem, é uma dor de cabeça. Normalmente, as práticas utilizadas pelas imobiliárias ou pelos proprietários de imóveis são bem diferentes do que estamos acostumados no Brasil, o que gera muitas dúvidas e muitos brasileiros não entendem como funciona o jogo de locação de imóveis por aqui. Para minimizar esse problema, eu escrevi um e-book com algumas dicas e informações preciosas para quem está alugando um imóvel na Alemanha. Se você tiver interesse e quiser saber mais informações sobre o conteúdo, acesse o nosso site alemanhacast.com.br ou ainda nos links na nossa bio no Instagram. Lá você encontrará mais informações sobre o e-book. Espero ajudar vocês. E agora, continuamos com a programação normal. Então, eu acho que quando a sua esposa chegou, ela ficou numa acomodação temporária que a empresa mesma arrumou, e como é que foi? Ixi, cara, foi um pouco complicado, porque ela ficou um tempo, tinha pelo nosso contrato, né, um mês para ela ficar numa residência da empresa, né, que tem um conjunto de apartamentos que é da empresa lá, e só que um mês depois os nossos cachorros viriam, um mês depois que ela já estava aqui, praticamente nesse prazo, e nessa residência que ela morava da empresa não podia receber cachorro, e aí começou a ter que achar um apartamento temporário. Se já é difícil achar um aluguel de longo prazo, cara, imagina você chegar para um proprietário e falar assim, não, eu quero ficar só um mês no seu apartamento. Ou até eu arrumar outro, né? Exato, e aí no final das contas a empresa não autorizava Airbnb e tal, porque eles estavam pagando esse período pra gente, mas a gente conseguiu entrar num acordo, eles pagaram pra gente um Airbnb, a gente ficou acho que mais 2 meses no Airbnb, aí nessa época eu já tinha chego, né, quando eu cheguei a gente ficou um tempo no Airbnb, e em Mannheim, e depois de um tempo a gente conseguiu achar um apartamento aqui em Ludwigshafen, que era onde a gente queria. A gente escolheu o bairro, enfim, a localização, e focou nossas pesquisas, tudo onde a gente mora aqui, e no final das contas a gente acabou achando o que a gente queria. Mas, enfim, aquela história da varinha do Harry Potter, né, que é o apartamento que tu escolhe, a gente sentiu na pele. É verdade, não é mentira. Eu acho que é uma das maiores dores de cabeça pra quem chega aí, é conseguir um canto pra morar, né? Assim que a gente chegou, a gente teve a oportunidade de participar de um curso de integração fornecido pela empresa da minha esposa. É um dia que você passa junto com outras pessoas que também estão sendo expatriadas e meio que eles te trazem algumas informações sobre a Alemanha, né? Então, desde como que funciona o lixo, como que você faz a reciclagem, o que pode fazer, o que não pode, ou limpeza da casa, limpeza da calçada, se for necessário. Independente de onde você mora, eles tentam te dar o maior número de informações para você se integrar com o local. Eles te ensinam a ser mais paciente também, não? Não. Estou aprendendo na prática, né? Olha, eu vou dizer que eu fiz um curso de integração, mas eu fiz no Brasil pela internet com um alemão contratado para fazer um pouco dessa adaptação também. Acho que o que a gente gastou o maior número das nossas horas era para falar com essa relação de cultura, a questão de paciência, a questão da objetividade, de como as coisas são abordadas de formas diferentes. Acho que foi 90% da nossa conversa. Sim. Isso é algo que falaram, com certeza, no treinamento, que é para a gente estar um pouco mais aberto, né, com uma cultura diferente, com uma abordagem diferente, vamos dizer. Não para você esquecer a sua raiz ou a sensação que você teria, uma emoção, mas para você pensar de uma maneira diferente, que você realmente está sendo introduzido numa cultura diferente, com pessoas que têm outra cabeça e foram criadas com outros tipos de crescimento, e aí tenha calma. Eles falam para você realmente ter calma e aceitar um pouco o que estão te trazendo de novidade. E lógico, aí fica a seu critério de decidir para que lado que você vai, os problemas que você tem. Mas sim, eles comentam tudo isso. O que foi uma grande surpresa, na verdade, nesse curso, foi que, se não me engano, nós estávamos em 8 casais, tinha filhos também, entre 8 casais, e eu acredito que pelo menos mais da metade, quem estava sendo atriada era a esposa e não Legal. O marido. Então isso foi algo que realmente foi uma surpresa não só para os participantes, como também para quem estava dando o curso. Então nós estávamos entre brasileira, no caso, minha esposa, tinha mais 2 mexicanas e acho que mais 2 indianas. Então essas indianas foi algo que a gente se surpreendeu. Por já conhecer um pouco da cultura indiana, isso realmente foi bem surpresa para todo mundo. Na verdade, o que eu tô querendo mostrar é que esse curso foi uma surpresa boa.
não tô falando que o mundo tá mudando totalmente, mas já é um detalhe que a gente conseguiu notar ali, que as mulheres estão vindo e os maridos estão vindo acompanhando elas. Então é algo que eu gostaria de compartilhar aqui, que é algo positivo que eu vejo pro futuro. Isso pode acontecer mais e mais. Eu me surpreendi com o número de mulheres brasileiras trabalhando aqui na Alemanha. Nessa empresa que minha esposa trabalha, obviamente, tem mais homem, é fato. Mas tem bastante mulher também. E eu acho que isso é muito legal. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, eu quero saber, dia a dia, como foi? Chegaram, viraram dono de casa e como é que foi? Foi interessante. Desafiador. Eu descobri que eu não sabia fazer nada. Foi interessante. Eu, na verdade, aqui em casa, eu não sei se eu vou... Depois, se ela me ouvir, né? Mas, enfim, eu sempre fui bem organizado. Sempre fui bastante de cuidar da casa. Eu sempre gostei de ver as coisas certinhas nos lugares. Porém, quando você tem a liberdade e o tempo pra fazer isso... Aí eu me vi na minha mãe, entendeu? Já me vi na minha mãe ali. Minha esposa, às vezes, chegando, sei lá, com o sapato sujo, eu falo assim, eu acabei de limpar, vai pisar aí? Entendeu? É algo engraçado, né? Mas acontece, porque realmente a gente acaba tendo um pouco mais tempo para isso. Como eu falei, eu comecei a focar também bastante nos estudos, sem dúvidas, procura de emprego também em paralelo, academia, porque meus amigos falaram, né, que eu tinha aqui na academia, e foi isso. Foi uma rotina, e esse é um grande conselho que eu acho que eu dou. Cria uma rotina. Se você realmente tá vindo para outro país, se você vai ser tudo novo, cria essa rotina que você segue um período de estudo, um período do que você gosta. Você tem que ter seu tempo também, o seu hobby, para aproveitar o seu tempo. É isso. Eu acho que a rotina ela tem que existir e ajuda muito a adaptação. Sim. Fernando, e tu conseguiu emprego logo que tu chegou aqui ou tu passou... Como foi? Tu começou a fazer o curso de alemão? Como que foi? Não, eu não encontrei um emprego logo que eu cheguei. Eu comecei a fazer o curso e após mais ou menos 8 meses, eu comecei a abrir minha cabeça. Falei assim, será que eu tenho que realmente achar uma vaga de emprego diretamente já na minha área? E foi algo que eu comecei a ver aqui que eu acho uma grande oportunidade para quem quer entrar, sei lá, em qualquer tipo de trabalho, que é o mini job. Não sei se vocês já abordaram em alguns outros episódios. Ainda não. Mas o mini job, ele para mim foi uma oportunidade de falar que eu tava tendo aula de alemão, só que ganhando para isso. Porque eu precisava fazer, por exemplo, 12 horas, 15 horas por semana, em que eu estava realmente trabalhando, mas eu estava usando meu alemão. Então foi uma oportunidade muito boa. Eu fiquei por 3 meses trabalhando num restaurante de barman, que eu nunca fiz um drink na vida, talvez uma caipirinha no máximo. Mas só de darem essa oportunidade para eu fazer, para eu tá ali praticando meu alemão e fazendo algo, e foi o que você falou um pouco, Tomás, está sendo produtivo, né? Eu tava me sentindo minimamente produtivo ali. Sim. Né? Então, foi isso. E eu fiquei por 3 meses nesse mini job, e depois eu encontrei outro mini job, que é onde eu trabalho hoje. Esse outro mini job durou mais 3 meses, e aí eu fui efetivado. Que legal! Pois é. Legal. Então, eu acho que, sei lá, posso dizer, um grande exemplo para quem quer entrar no mercado de trabalho aqui na Alemanha e acaba vindo, né, e tem esse tempo. Comece procurando vagas de mini job e depois você pode ser efetivado naquela vaga. Então, não sei, eu encorajo bastante isso. Foi novidade para mim também, eu só fui descobrir do mini job quando eu já tava aqui procurando emprego, eu não entendia isso, né. Mas... E que legal também tu poder ter trabalhado como barman, fazendo uma outra profissão que tu jamais faria isso no Brasil, porque tu já tinha a tua profissão lá. Acho legal também fazer uma coisa diferente. Com certeza deve ter aprendido um monte de coisa lá, além do alemão, né? Porque atender público e tal, ter acho contato que com outras pessoas. Claro, claro. E às vezes coisas básicas, quando você vai fazer um drink ali, um coquetel,
tá tudo em alemão ali, quando você vai aprender a receita, né? Aí você fala, mas você vai decorar. Vou decorar, lógico que eu vou decorar. E ainda bem, que eu tô aprendendo coisas novas ali, né? E aí o contato mesmo com pessoas, com cliente, com companheiros de trabalho ali. E outra coisa que faz totalmente diferença, o dialeto, porque você começa a ter contato com pessoas da região, que nasceram aqui. Então, vamos dizer que o meu ouvido, ele treinou muito rápido dessa maneira. Eu digo que o meu alemão foi nesse momento que eu achei que deu uma evoluída muito grande. Com certeza. Imagino que foi nos primeiros dias você não entendia nada, né? E depois nada. Podia falar, me vê uma, sei lá, qualquer drink aí, uma caipirinha. Não tava entendendo nada. E barulho ainda e tal. Né? Barulho, bem lembrado. E você, Pedro? Conta aí. Bom, rotina, né? Aqui, eu tô na profissão estudante / dono de casa. E estudante é uma profissão aqui pra mim. Mas eu aprendi muito com essa mudança, né? Aqui não tem delivery todo dia, não tem diarista, não tem montador de móveis. Quer dizer, até tem. Outra classe social, né, Pedro? A gente não conhece ninguém que utiliza. Se você quiser manter, né, esse mesmo padrão de serviço que tinha no Brasil, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer supermercado, limpar a casa, lavar banheiro, dar banho nos cachorros. Mas uma coisa legal é que, assim, isso é legal, né? É óbvio, né? Isso não me fez nem um pouco menos homem do que eu já era. E mesmo estudando num curso intensivo, né, de alemão, eu tenho mais flexibilidade, tenho mais disponibilidade do que minha esposa, né? Que cumpre horário e tal. Quantas horas por dia é de aula? O curso é todo dia das 8h30 até o meio-dia. Depois eu ainda faço mais 3 horas com professora particular, né? Então é bastante... E assim, é um curso intensivo e que para você conseguir acompanhar o curso intensivo, mais 3 horas por dia estudando depois do curso, para fazer a lição de casa. Realmente, eu lembro perfeitamente, quando a Fernanda comentou, de toda a passagem dela de estudar o curso, e o pessoal acha que você vai pra casa, não tem nada pra fazer. Mentira! Quando você terminou a lição de casa, fez o almoço, limpou a casa, fez tudo, você olha, já tá à noite. Então, o dia é extenso, mas... Ela me esperava chegar em casa pra gente fazer a tarefa junto. Que eu adorava, na verdade, aprendia bastante. Não, isso é bom, é legal aprender em conjunto, mas, assim, é fato que eu tenho mais disponibilidade do que ela tem, né? Então, a minha obrigação é colaborar mais com essas questões de casa, né? E com relação a emprego, assim, não tá fácil achar na pandemia. Tem muita empresa que tá demitindo, tem uma questão que é do sindicato, como que você vai contratar um estrangeiro se você tá demitindo um alemão. Então, apesar de eu ser de TI, né, o nosso mercado não ser ruim, não tá ruim, mas eu também já não estava numa posição tão técnica já há alguns anos, né, e isso reduz um pouco as opções de retomada aqui, ainda mais sem o alemão. Então, quando eu tomei a decisão de vir para cá, automaticamente me dispus a voltar automaticamente a trabalhar em cargos um pouco mais técnicos se necessário, né? Talvez com a gestão direta de projetos, até como programador. Não que seja uma coisa ruim, de maneira nenhuma, é que faz tempo que eu não programo, né? Não mete a mão, né? Exato, mas... Eu me candidatei para algumas vagas mais técnicas, né, que eu achei. Já estou procurando desde o começo do ano. E só que na entrevista eu escutava o contrário. Eu falava assim, então, eu acho que essa vaga é muito técnica para você. Talvez você se vá se decepcionar por não ser uma vaga de liderança. Então, enfim, eu ainda estou tentando achar exatamente o meu espaço aqui nesse mercado para me relocar. Mas uma coisa que se tem alguma coisa positiva nessa pandemia, né, que é difícil achar, mas é o home office que virou realidade aqui, né? Então, as possibilidades de trabalho estão aumentando sem eu precisar sair de casa, né? Então, já estou me candidatando para vaga na Alemanha inteira, talvez sem precisar ir no escritório nunca. Quem sabe aí, né? Mas eu não acho uma vaga aí em Stuttgart, né? Viro colega de trabalho aí. Por que não? Pois eu tô em home office aí, já faz um ano, né? Que eu fui uma vez pra empresa no último ano. E eu não gosto porque... Eu gosto e não gosto, né? Eu gosto, mas não sempre, né? Não ter que fazer, né? Eu gosto porque hoje eu quero ficar em casa e fico em casa. E também por falta de contato, né? Com o pessoal do trabalho, né? Porque não rola mais o nosso... Como é que chama? Kika, Fla-Flu, Pibolim, eu não sei, cada lugar do Brasil tem um nome diferente. E a gente sempre jogava lá, então ali também ficava batendo papo, dando risada, daí ali pegava muita coisa de alemão também com os caras. E agora em casa, né, daí eu não vou ligar pro cara pra jogar conversa fora, né, é algo que eu geralmente não faço, né. Mas talvez, eu já ouvi algumas histórias aí pegando um pouco do gancho do que o Fernando falou. Teve um seguidor nosso que também, ele tinha um cargo bem de gestão na área de TI, veio pra cá,
pegou uma vaga mais técnica e depois de 6 meses ali que conseguiram mais, né, tinha mais confiança na empresa, ele acabou trocando e tal e fazendo a rotação interna, né? Então, quem sabe é um caminho também, né? Exatamente, é esse caminho que eu tô buscando. Até porque, assim, liderança são pessoas, e pessoas são culturas, são conceitos, e a gente tá em países diferentes, né? Liderar uma equipe em um país diferente é uma coisa delicada. São assuntos que eu não conheço, assuntos legais, assuntos trabalhistas, são emoções diferentes que tem que lidar. Então, tem um aprendizado que acho que tem um caminho a ser trilhado, e uma das coisas que eu tenho conversado nessas entrevistas, assim, em posições mais técnicas, assim, é o meu caminho de botar o pé aqui, de ganhar vivência, de aprender o dia a dia, né, do trabalho aqui, e eventualmente, se tiver oportunidade, continua numa posição de liderança no futuro. E uma pergunta pra vocês aí. Quais são as maiores dificuldades aí nessa adaptação aí? O que vocês pontuariam aí como maior dificuldade? Essa pergunta não é fácil. De bate-pronto, assim, tá na pele isso pra mim aqui, porque eu vim no meio da pandemia, né? O meu é o corona, não tem jeito. No meu caso, todo o processo, desde quando a Camila foi aprovada até hoje, tudo tem um baita asterisco por conta da pandemia. Eu não consegui me despedir direito dos meus colegas de trabalho, dos meus amigos, da minha família. Minha esposa ralou para conseguir entrevista no consulado no Brasil, quando ela estava fazendo o visto. Mas, assim, ficou mais grave mesmo quando a gente chegou aqui, né? Porque todos os escritórios que você tem que ir para cumprir aquela burocracia legal de registro, estava tudo fechado, né? Eu, por exemplo, eu quase fui convidado a me retirar da Alemanha agora em janeiro, porque eu estava desde outubro sem conseguir fazer o meu Anmeldung, que é o registro aqui na cidade. E como turista, eu só podia ficar 90 dias aqui na Alemanha, né? Então, agora no começo de janeiro, estava 10 dias de vencer esse prazo e eu ainda não sabia se eu ia poder ficar ou se eu ia ter que voltar para o Brasil. Mas, assim, por sorte, tem uma dessas Big Four que está ajudando a gente nesse processo legal de imigração, né? E eles conseguiram resolver por e-mail com o Ausland Bureau, que é o escritório de imigração. Eles conseguiram mandar pra gente fazer o Anmeldung, tudo por e-mail, eu não precisei ir lá. Mas eles mandaram para mim um Fiction Bescheinigung, acho que é assim que se fala, que é tipo um visto fictício, temporário, por mais 6 meses. Eles acham que em 6 meses os escritórios já vão estar abertos, eu vou conseguir fazer o visto direito, mas assim, tudo aqui foi atrapalhado por conta da pandemia. E também, assim, quando você muda de país, né, pelo menos fazia parte da nossa decisão, né? Eu tô mudando de país porque eu quero conhecer uma cultura nova, quero conhecer lugares novos, e você mudar de país para ficar dentro de casa é difícil, né? Conhecer o supermercado, né? Eu só saio pra ir no mercado, né? Olha, eu ainda tento variar o supermercado pra conseguir em um lugar diferente, né? Toda semana vai num diferente. O Fernando falou que tá se tornando que nem a mãe dele. Não, pisa aí que vai sujar. Eu tô me tornando aquele senhorzinho lá que vai no mercado pra comprar uma coisa, né? Só pra sair de casa. Eu nem faço Tem lista de compra. 5 panfletos em casa, Exato. né? 5 panfletos. Vou comprar leite ali porque tá mais barato. Só pra ter desculpa pra sair de casa. Que derrota. É isso que dá pra fazer, mas isso, assim, na nossa adaptação, atrapalha, né? Não dá pra dizer. As expectativas, elas ficam um pouco impactadas, não vou dizer frustrado. Tem coisa que a gente tá postergando, de experiências que a gente fica passando na cabeça. Vai melhorar, isso aqui ainda vai vir. Então, tem uma adaptação que foi bastante impactada por conta da pandemia, não tem jeito. Pra nós, até tava a gente conversando sobre isso um tempo atrás. Cara, quando a gente chegou, era todo final de semana conhecendo algum lugar diferente, né? Se tu abrir meu Google Maps ali, eu devo ter mais de 2.000 lugares marcados no mapa. O lugar que eu já fui, o lugar que eu quero ir, o lugar que parece legal. E daí era todo final de semana, era tipo, a conversa em casa era onde que a gente vai, o que a gente vai conhecer e tal. Aí, lógico, a gente aproveitou bastante, chegou o corona, a gente não fez mais nada, né? Mas se a gente tivesse chegado, né, com o corona, e eu já tinha essa expectativa antes de chegar aqui, né, de visitar o máximo de lugares possíveis, o cara tem que respirar fundo e vamos esperar esse negócio passar, porque não deve ser fácil, né? E eu só peguei inverno até agora, né? Ainda mais eu peguei um inverno rigoroso ainda. Inverno terrível, gente. A gente nunca tinha visto abril como tá agora. Quando eu tava no Brasil, e aí conversava com as pessoas que já estavam aqui, falava assim, olha, não, vem pra cá, assim, é frio, é mais frio que o Brasil, mas assim, vai bater ali um -2, -3, agora na época do ano e tal. Vai nevar, eventualmente, um dia por ano, 2, 3 dias por ano. Cara, aqui nevou dezembro, dia sim, dia não, janeiro também, fevereiro. Verdade. A gente tá em abril. Abril fez 26 graus há 3 dias atrás, 4 dias atrás. Hoje nevou. Sim. Exato. Então, essa parte da adaptação
verão ainda também tô precisando, né, passar, porque ainda não peguei nenhum verão aqui, que todo mundo fala, puta, o verão na Alemanha é top, tem lago, tem E rio, é bom vai poder fazer um monte mesmo. de coisa. Vamos ver com o corona como vai ser, né? Tô pagando pra ver. E tu, Fernando, tem alguma dificuldade aí que você gostaria de pontuar? Com certeza a pandemia realmente foi uma dificuldade, ainda mais com um contrato temporário, que eu praticamente tô quase 1 ano e meio do contrato em pandemia, que eu gostaria de realmente aproveitar e viajar e conhecer lugares, queimou um pouco, né? Mas acho que a dificuldade eu vou focar mais em quando eu cheguei, que realmente é, vamos dizer, em se misturar, sabe? Em realmente você criar, não digo amizade, mas tipo, ter pessoas que você pode contar a qualquer momento que você tem um problema, ou que você, sei lá, qualquer tipo de coisa, fazer uma mudança, ou se misturar realmente com os próprios alemães. Isso é algo que realmente eu senti na pele, realmente é muito difícil. Você acaba se misturando, lógico, quando você faz aula em grupo, com as pessoas de outros países e tal, mas realmente ter, vamos dizer, as pessoas que são daqui mesmo, os alemães, você ter um convívio com elas, não é algo fácil. Não, você conseguir realmente entrar. Algo que pode fazer diferença, foi algo que fez um pouco de diferença pra mim, foi procurar um hobby em comum. Jogar bola, no caso, hoje a gente bate uma bola, lógico. Tamo junto, né? Mas antes da gente começar a ter esse grupo que a gente jogava, Tomás, eu jogava com um grupo também de alemães. Sem lateral, mas jogava. Era a maneira que dava. Futebol de quinta série, né? Mas sim, foi algo que realmente, na minha opinião, foi algo positivo, que eu consegui me misturar um pouco. Acho que foi uma dificuldade, então se você vem pra cá e quer realmente se misturar, tenta arranjar um hobby, algo que você gosta muito, que você consiga ter mais contato com outras pessoas. Apesar da língua, se é um hobby, o alemão, ele vai falar a tua língua, não importa, ele vai falar qualquer outra língua, porque ele gosta da mesma coisa que você gosta. E lógico, não se trancar em casa também, né? Que é outra coisa que eu tento também sempre aconselhar alguma pessoa nova aqui, sem pandemia, vamos pensar num mundo sem pandemia, é não ficar trancado em casa. Vai realmente sair, vai conhecer. A gente tinha aqui o festival, né? O Frühlingsfest. Fui eu e minha esposa sozinho, compramos, sentamos numa mesa com uma galera lá que eu nem conhecia, fizemos amizades e depois a gente acaba tendo esses contatos. Então é algo que eu realmente também aconselho. Não se limite por causa da língua. Não fique com medo, na verdade. Legal, legal. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então, estão me dizendo pra mim que vale a pena morar na Alemanha, então vale a pena largar as coisas no Brasil e encarar essa aventura aí. Lógico que sim, poxa. Vale, cara. Vale muito sim. Muito não tem espaço para arrependimento, não. Não? Assim, tudo que aconteceu, acho que aconteceu do jeito que tinha que ser. O que eu comentei das dificuldades faz parte da adaptação, mas os ganhos aqui são muito maiores que as perdas, sem dúvidas. Sim, na verdade, só de você sair na rua, pegar um metrô e ver meia dúzia de criança com menos de 10 anos andando sozinha no metrô, ali eu já ganhei meu dia, só de saber que eu vim pra cá. Pra mim, só de ver isso, eu já falo, nossa, imagina a segurança de eu poder, sei lá, ver minha criança indo sozinho pra escola, seria maravilhoso. Fernanda, fala aí o que você acha sobre isso. Benício só vai pra escola sozinho quando ter 18 anos. Nem vou perguntar quando que ele vai ter namorado. Não. Isso ele não vai ter. Não, mas vale a pena, gente, vale a pena, é muito legal. Assim, independente de quem tá vindo, quem tá trazendo quem, se é o homem que tá vindo, se é a mulher que tá vindo, obviamente, bota na balança, mas eu acho que é muito difícil você conseguir fazer uma conta que feche a favorável do Brasil hoje. Acho que aqui os ganhos são maiores. Com certeza. E se vocês pudessem dar um conselho para alguém que tá pensando em vir agora, qual seria o primeiro conselho, assim, que vocês acham que seria essencial pra pessoa vir?
No mundo sem pandemia. Sem pandemia. Sem pandemia, Olha, pra quem vai ficar em casa, no meu caso, né? Pra quem não vai trabalhar, pro acompanhante, vamos dizer assim, se você não é um bom marido ou uma boa esposa dentro de casa hoje, pratica um pouco antes de vir, porque eu vim aqui zerado. E aí, pô, tadinha de minha esposa, cara, super parceira e tal, a gente é super cúmplice, a gente tá muito mais próximo hoje, então, mas se eu pudesse voltar no tempo... Teria feito pelo menos um curso de culinária lá, né? Cara, eu ia ser no mínimo um marido melhor. Porque dá pra fazer, dá pra ser, entendeu? Dá pra ser. Exatamente. Eu ia também seguir na mesma linha, pensando nesse nosso assunto, é o alinhamento com a pessoa que está ao seu lado. Parece que a gente tá lá no Brasil, parece que tá tudo sossegado, mas quando a gente vem pra cá é outra realidade, são outros problemas, outros convívios, outras dificuldades. Então, se você está alinhado com a pessoa que tá do seu lado, eu só encorajo e venha pra cá e se jogue. Porque você tem uma outra pessoa que vai estar ali te sustentando na hora que você não estiver bem. Quando a outra pessoa não estiver bem, você também vai estar ali para sustentar. Então, acho que essa é a maior dica. Show de bola. Eu acho que, exatamente como o Fernando comentou, tem que estar alinhado, tem que estar bem, tem que ter sentimento dos dois, porque não é uma vida fácil. Aqui vocês vão conviver muito mais do que conviviam antes, vão ser mais próximos, né? A rotina dos dois. Tem muita coisa que não tem outra pessoa para resolver, não tem um terceiro para você discutir e tal. Você tem que discutir entre os dois. Então, não dá pra lá e chorar na mãe, né? Cara, não mesmo. Assim, tem que ter segurança entre os dois, acho que tem que estar bem, porque, assim, a Alemanha não é o filho que vai salvar o casamento, sabe? Eu acho que se não tá bem, tem que resolver antes de vir, tem que vir bem. E se conseguir vir, eu acho que só aproxima o casal, assim, viram companheiros, viram muito mais próximos, viram cúmplices, desde que tenha entrega dos dois lados, né? Acho que tem que os dois se comprometer a ajudar e fazer as coisas dar certo. Claro, e acho que outro ponto é o seguinte, é a tentativa, né? Não tô falando que você vai vir pra cá e vai ficar. Você vai tentar, realmente. Você precisa dar uma adaptação, os dois têm que se adaptar. Porque se um dos dois não se adaptar, desculpa, não tem discussão, vocês estão juntos. E a decisão de voltar também é uma decisão certa. Não tem uma decisão errada ou certa, é uma tentativa mesmo. Então, acho que isso é um ponto super importante, que a pessoa, quando ela vem pra cá, ela tem que estar disposta a falar, não, a gente tá tentando. Como eu conheço casais que ficaram, deram tudo certo, e como eu tenho casais que vieram no mesmo dia que eu, e voltaram no ano passado, porque não, vamos dizer, não é que não aguentaram, realmente não se adaptaram, não era pra eles. Não se adaptou, né? Mas com certeza a experiência, né? Eles tiraram muita coisa boa também, né? Sem dúvida. Eu acho que se não der certo, tudo bem, você tentou, né? Sem pior, dúvidas. eu acho que seria muito pior você ter ficado no Brasil, aí se eu tivesse ido, né? Não dá pra pensar. Esse pensamento não dá pra pensar acaba com a assim. pessoa, não tem como passar então por vai, isso. mete a cara, se não deu certo, extrai o que teve de bom e segue a vida, né? Eu acho que tá tudo bem, não tem problema. Com certeza. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Show de bola! Então agora vamos para as dicas do AlemanhaCast. Eu vou começar, eu tenho uma dica muito boa. Na verdade é um canal no YouTube, se chama Impérios AD, não sei se alguém conhece. É um canal de história. Basicamente, o host do canal, ele é professor de história, então ele pega histórias aí da humanidade e compila elas com umas animações, assim. Então deixa uma forma mais fácil, mais didática, assim, de você entender. E tem um episódio lá, um dos vídeos que ele publicou é sobre a história da Alemanha. Então ele conta lá, desde o início lá, como é que os povos estavam aqui e tudo mais, das batalhas todas, como que foi a unificação, reunificação, guerra após guerra. É um videozinho muito legal sobre a Alemanha. Eu vou deixar o link aí na descrição do episódio. E fica a dica aí, Impérios AD, História da Alemanha. Eu vou dar a minha dica agora. Em tempos de corona, a gente só vê notícias ruins. Só vê desgraça, né? E tem um Cidade site Alerta. em alemão que ele se chama Nur Positive Nachrichten. Ele fala só notícias positivas, não tem nenhuma notícia triste. É muito legal, até pra mim que tô grávida agora, que eu tava ficando meio abalada com só notícia. Só ouve desgraça, né? Isso, e fala notícias muito legais sobre animais, sobre crianças. Enfim, só notícias boas. Eu acho que vale bastante a pena e dá pra treinar um alemão também. E o endereço é nua-positive-nachrichten.de.
www.deutschwelle.de. Eu vou deixar o link aí porque a audiência vai ter dificuldade, talvez, de acessar. Bom, a minha dica também vai ligada um pouco ao alemão. Na verdade, vou tentar dar 2 dicas, vamos lá. Lógico, todo mundo fala do Deutsche Welle, do site Deutsche Welle, porém, alguns amigos que estavam estudando alemão, eles sempre seguem algum caminho ali no Deutsche Welle que não é o mesmo que eu usava muito, porque eu queria realmente aprender o alemão mais do dia a dia e ler mais notícias, no caso. Então, eu sempre dei uma olhada em videotemas. Eu acho uma parte do site muito, muito interessante, com várias notícias diferentes e geralmente relacionadas à Alemanha ou a países daqui da Europa. E a cultura, qualquer coisa, e lá você pode ver não só o manuscrito do vídeo, como também tem exercícios, com exercícios de gramática que você pode fazer. E uma segunda dica que eu usei também bastante, que é a revista Deutsch Perfect. Provavelmente vocês já comentaram aqui, que eu acho muito legal também. Realmente me ajudou bastante, principalmente com vocabulário. É muito boa a revista, né? Eu acho legal que eles ficam repetindo a palavra no texto, aí tem a descriçãozinha no lado direito, sim, assim, sempre das palavras, um tipo mini dicionário. E o tema é legal, né? E o tema, né? Se você pegar a revista, né? A revista, ele se baseia todo mês por um tema específico, né? Então, sei lá, se a gente acabou de passar pela Páscoa, a maioria dos textos são relacionados à Páscoa, né? Isso eu acho bem legal. É uma excelente revista mesmo. Bom, posso dar uma dica boa? Me contratar? Um gerente de projeto aí, certificado? Não, brincadeira, gente. Brincadeira não, pode contratar. Eu tenho uma dica de um filme documentário alemão que tá no Netflix aqui da Alemanha, que chama Bike Borders. Eu não tenho certeza se ele tá no Netflix do Brasil, mas ele conta a história real de 2 alemães que viajaram de bicicleta de Berlim até Pequim. Acho que quase 15 mil quilômetros. Nossa. Viajaram por quase 1 ano. E nesse período eles fizeram uma campanha online para arrecadar dinheiro para construir escola primária na Guatemala. É muito legal, assim, junta 2 assuntos que são super importantes, né? Quer dizer, o importante é a filantropia e um assunto que eu amo, que é o ciclismo. Então, vale a pena. Foi meu primeiro filme 100% em alemão, porque quando eu assisti ainda não tinha legenda nem em inglês. Eu não achei um diálogo muito complicado, achei relativamente simples. Então, para quem tá estudando alemão e tá começando, assim como eu, vale muito a pena assistir. Repete o nome aí pra galera. Chama Bike Borders. Bike Borders. Legal. Quer fazer uma coisa engraçada? Pega um seriado brasileiro e coloca a legenda alemã. Eu Essa é nunca uma boa fiz dica. isso. Faça. É engraçadíssimo. Sério? Deve ser. Então é isso, galera. Agradeço a presença de todo mundo aí e até a próxima. Tchau! Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.